2, 1. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Visto, o podcast feito para que você entenda que o seu valor só vai ser percebido à medida que você aprender a se comunicar em alto nível. Eu sou o Wesley e o meu trabalho é garantir que você em casa não tenha medo de se expor e que as pessoas que aqui estão expostas sejam percebidas pelo valor e potencial que têm. Toda semana um episódio novo e na segunda temporada eu estou tendo a honra de conversar com os alunos do pós da Vox to You. E os alunos desse episódio são muito especiais, são os queridos, e o legal é que a gente desenvolveu uma amizade, uma liberdade que vai poder ser percebida ao longo desse episódio. Eu tô aqui com o Igor Gouveia, o Igor que é planejador financeiro, ele trabalha para um dos maiores grupos de investimento do país e ele te ajuda a sair das dívidas. Se você tem interesse em sair das dívidas e ir para um patrimônio milionário, acho que ele pode nos ajudar. Eu vou tentar ficar milionário nesse episódio, tá? Além disso, eu também estou com a Yasmin Sanches. Ela é fera no network, o poder de conexão dela vai além do que você pode imaginar. E talvez com um bom network você consiga ter as conexões certas e construir o patrimônio. Afinal de contas, eu acredito que para construir um patrimônio você não pode olhar só para dinheiro, mas também para a riqueza das relações humanas. É sobre isso o papo de hoje, sejam muito bem-vindos. Igor, qual que é a sua expectativa para hoje? Obrigado, Wesley, é um prazer estar aqui hoje. A minha meta hoje é conseguir deixar nós 4 mais milionários, né? Vamos colocar assim, né? Você, a Yasmin, eu e quem estiver assistindo a gente de casa. E nessa lógica eu estou esperando que seja um bate-papo muito sério, assim como também muito animado, né? Com assunto sobre investimento, finanças, organização financeira e a dificuldade que o brasileiro tem hoje em estar se estabelecendo na vida. Que legal. Yasmin, seja muito bem-vinda. Qual que é a sua expectativa para o episódio? Obrigado, Wesley. Expectativa altíssima hoje. Trago os assuntos que são extremamente importantes para o nosso dia a dia. Como ponto número 1, o poder das conexões. Então, a gente vai ver que o relacionamento, ele é a essência, ele é a base de tudo. Atrelado a várias outras habilidades que vamos discutir ao longo do podcast. Muito bem, então vamos pra cima, vai ser uma conversa boa. Fica aí com a gente que vai valer a pena e vai mudar teu jogo financeiro e de riqueza social, que às vezes vale mais que dinheiro. Ô Igor, eu vi algumas estatísticas que preocupam bastante. O Brasil é um país extremamente endividado, então eu quero poder falar um pouco sobre isso com você. Por que que as pessoas se endividam e é tão difícil prosperar no Brasil? De certa forma, Wesley, a estrutura hoje financeira do Brasil, ele é feito para a pessoa não conseguir estar crescendo ali, né? Então a gente tem que saber entender como que o dinheiro funciona para aí sim a gente conseguir ter aquele desenvolvimento financeiro que todo mundo sonha, que é ter uma vida podendo viajar mais, conseguir passar mais tempo com a família, trabalhar menos. Então, toda essa dinâmica demanda uma certa organização e entender como que o movimento do mercado vai estar acontecendo e com isso a gente consegue ir crescendo. Então, o principal problema hoje que eu vejo é que as famílias elas acabam tomando decisões muito precipitadas. Então, quer sempre o carro antes da hora, quer comprar uma casa antes da hora. Então, esse movimento acaba fazendo com que a pessoa que queria estar crescendo não consiga atingir esse objetivo. Ela começa a pagar um pedágio, né? Às vezes a pessoa, o sonho dela é ter um carro, mas ela não entende que se ela antecipar esse sonho, vai virar pesadelo. Porque ela compra o carro, mas o carro ainda não é dela, é do banco. E na proporção em que ela tem qualquer percalço, qualquer dificuldade, o banco toma e deixa com ela uma dívida impagável. Não só isso, né? Hoje a gente tem também os vendedores, é um trabalho respeitável, de certa forma, mas que tem levado o pessoal a tomar alguns tropeços ao longo do processo da vida financeira, né? Que é o caso dos vendedores de consórcio. Então, às vezes, eles chegam te oferecendo a oportunidade de você realizar o sonho de ter a casa própria, de ter o próprio carro, só que eles não colocam as armadilhas ali que existem dentro daquele produto para poder estar adquirindo aquela linha de crédito. O que acontece é que, por exemplo, para poder comprar um título de crédito ali do consórcio, para poder adquirir uma casa, a inflação que tem sobre aquele título é o INCC. E com isso, a casa ela se desvaloriza pelo valor do preço da barra de ferro. Então, de aço, desculpa. E aí, com isso, aumenta muito mais o preço então, que essa aí realmente boa, valeria. Hein? Yasmin, já a gente vai conversar, mas quer dizer, então, eu vou cavar uma polêmica aqui já. O vendedor de consórcio, presta atenção aqui. Quer dizer que consórcio
nem sempre é um bom negócio, é o que você está dizendo. Isso aí. Por exemplo, assim, ó, imagina que você tem uma carta. Vou pegar números mais redondos, tá? Imagina que você tem uma carta de 100 mil reais. Essa carta, geralmente, o pessoal no mercado, eles trabalham com uma taxa de administração de 20%. Eles colocam essa taxa de administração para poder falar que não é uma taxa de juros, porque é muito mais aceitável você ter uma taxa de administração do que, de fato, uma taxa de juros. E num Brasil onde a taxa de juros é 15%, todo mundo está sempre tentando fugir dela. Quando a gente contrata essa carta de 100 mil, esses 20% de taxa de administração, ele faz a carta subir para 120 mil. Se você vai fazer a depender da sorte, acaba que o teu custo de oportunidade, ele é muito baixo, né, de certa forma. Compensaria muito mais você pegar e investir aquele dinheiro do que ficar dependendo da sorte. Imagina que você teria, sei lá, 60 meses para poder adquirir aquele prêmio no final da carta. São uma chance em 60 de você ser contemplado. Então, as estatísticas não estão a favor de quem está conseguindo aquela carta. Se essa pessoa ela faz um lance embutido ou então um lance livre, acaba que ele está dando uma entrada que ele poderia estar dando no financiamento, que sairia muito mais barato. E uma coisa que ninguém percebe em consórcio é que a taxa de 20% é sobre o valor total. Aí você vai dar um lance, no teu exemplo, 100 mil reais foi o lance que eu dei para fazer o consórcio. Ou melhor, 100 mil reais é a carta de crédito. Mas eu dei 40 de lance para poder receber os 100 mil. Só que eu pago os 20% até nos 40 que era meu. Isso aí. Aí o juros fica muito maior. Não chama de juros, chama de taxa de administração. Mas essa é uma das questões que joga contra o mundo do consórcio. Sim. Além da taxa de inflação que vai estar ocorrendo naquele período. Exato. Yasmin, você tem alguma experiência com esse mundo dos investimentos? Como é que é para você? Sim, é um assunto, é um tema que eu gosto bastante. Procuro sempre estudar e estar atenta ao mercado financeiro também. E algo muito relevante que eu vejo na questão que seja diferente do planejador financeiro para o vendedor de produto financeiro é realmente isso. O planejador, ele está aqui para te auxiliar. Ele vai ter a visão ampla de todo o negócio. Ele vai te ajudar no que você realmente precisa. E não como um vendedor financeiro que vai te vender o produto que ele precisa para alcançar a meta dele de forma mais rápida. Poxa, que legal. Eu tô vendo em você, nesse momento, um traço que eu atribuo à tua personalidade. Você tem a capacidade de olhar para os outros e enxergar o que os outros fazem de bom e de levantar essa pessoa. O quanto isso está associado à tua capacidade de relacionamento e networking? Porque eu te vejo transitando muito bem em diferentes ambientes. Quais são os elementos que você acredita que aumentam o poder de conexão seu e das pessoas de modo geral? Eu acredito que quando o relacionamento ele é genuíno, ou seja, você não é uma pessoa interesseira que só quer ter relacionamento com alguém por causa de algum motivo, acontece. Você é boa de networking, né? De construir uma boa rede de contatos. E quando as pessoas querem resolver um problema, normalmente eu vejo elas te acionando. Você me conta um pouco da tua trajetória de vida que te trouxe até aqui. E você sempre foi assim? A tua característica é a tua essência ou você aprendeu a ser boa de conexão humana? A conexão, o relacionamento, tudo é treinado. Tudo podemos aprender. Quem me vê hoje conversa com todo mundo, eu transito em vários grupos, converso com várias pessoas, consigo frequentar vários ambientes, não vê a criança tímida que eu fui lá atrás. Retraída, tímida, aquela criança que na escola ficava no cantinho, era mais quietinha. Mas, ao decorrer da minha vida, eu vi que se eu quisesse atingir algum sucesso profissional, eu precisaria estar no meio de pessoas, eu precisaria me comunicar melhor. Afinal, a comunicação ela é a chave de tudo. Tanto a comunicação como o relacionamento. O relacionamento ele me deu oportunidades que eu jamais poderia imaginar que eu poderia alcançar se eu tivesse permanecido aquela pessoa tímida, retraída. Então, o relacionamento ele é a chave, ele gera conexão, ele gera crescimento, ele desenvolve habilidades. E tudo a gente pode aprender, tudo a gente pode treinar. Acredito muito no desenvolvimento contínuo, a gente se aperfeiçoar. Vocês ouviram essa tosse minha aí ou foi longe do microfone? Que legal. Então você, diferente do que muita gente diz, não nasceu boa de conversa, boa de conexão humana. Você entendeu que para que você tivesse o teu valor reconhecido, você precisava se posicionar.
E se você tivesse que dar uma dica para as pessoas em termos de aumentar o poder de conexão delas, de ter mais networking. Todo mundo fala a palavra networking, se for traduzida, é rede de contato. Como ampliar essa rede e como usar a rede de contato? Porque tem gente que conhece muita gente, é querido, mas não consegue ser intencional nos relacionamentos. Exatamente, Wesley, a palavra é essa. Temos que ser intencional, temos que ter habilidade ou então criarmos a habilidade de transitarmos em diferentes grupos. Não adianta eu ser uma pessoa comunicativa, com excelentes relacionamentos, num grupo específico dos meus amigos ou da minha família. E aí, quando vem alguém de fora, eu não sou aquela mesma pessoa simpática que com os meus eu já estou acostumada. Entendi. Se tivesse que dar um conselho para a pessoa que não sabe, não consegue fazer as conexões ou usar bem essas conexões, que conselho que você daria para essa pessoa? Ser mais intencional, ela precisa abordar melhor essas pessoas, ela precisa ter um ritual de lidar com elas. O que você pensa? O que eu acredito? Todo mundo quer conhecer a outra pessoa, mas tem que ser de forma genuína. Tem que ser, você tem que demonstrar interesse pelo outro. Todo mundo quer ser ouvido. E poucas pessoas querem ouvir, querem saber qual a necessidade do outro. Perfeito. Então, começar a ter mais interesse, né? Eu sempre falo dos 3 Is do networking. Se você quer aumentar o teu poder de conexão, eu sei que você tem interesse, você tem interesse, eu tenho interesse, todos temos. É um mundo capitalista em que o interesse existe. O problema é colocar o interesse na frente. Primeiro, ser interessado no outro. É o que você falou, escuta ativa, presta atenção no outro, se interessa, pergunta. Se não fala muito, beleza, ótimo. Faz o outro falar. Isso também é comunicação. Interessado. Como é que você quer que a pessoa tenha interesse por você se você não demonstrou interesse por ela, Exato. pelo assunto dela, pela vivência dela, pela experiência dela? Que é tudo isso que vai construir o relacionamento. É a experiência do outro, a vivência, as histórias que a pessoa traz ao longo da vida dela. Isso vai gerar conexão, consequentemente um relacionamento. Perfeito. Então, é prestar atenção no outro. Depois, aí você agregar valor para o outro, que é o que eu chamo de ser interessante. Você está interessado, você escutou bastante. Poxa, agora você entendeu tanto que pode contribuir. Aí você vai e contribui, se torna útil para a pessoa. É o que você fez quando ouvia do trabalho do Igor aqui e foi reforçar, falou, nossa, a importância do planejamento financeiro para mim é essa. Então você foi interessante, agregando valor para essa relação. Depois, é natural que a pessoa fala, o que eu posso fazer por você? Exatamente. Aí o interesse é atendido. Mas primeiro interessado, depois interessante e depois o viés vem, o interesse vem, está tudo bem, todos têm interesse. O problema é colocar o interesse na frente. Ô Igor, eu tenho conhecido pessoas que ganham muito dinheiro, de verdade. Remuneração aí de 5 dígitos e até de 6 dígitos por mês, mais de 100 mil reais. E eu conheço pessoas assim que não têm patrimônio. Por que as pessoas ganham bem e mesmo assim não conseguem construir patrimônio muitas vezes? Porque o pessoal leva muito dinheiro como se fosse pela questão matemática, né? Pela parte lógica. E geralmente o dinheiro está mais relacionado à parte emocional. A gente sempre tenta organizar a vida financeira pessoal como se fosse organizar a vida de uma empresa. Só que é muito diferente a organização. A organização da vida pessoal ela tem que ser uma coisa muito mais fácil na hora de fazer as tomadas de decisão. Então, uma pessoa que ganha muito, mas gasta da mesma forma muito, ele não tem essa tomada de decisão assertiva e com isso acaba gastando muito mais do que deveria e não consegue criar um patrimônio ao longo do tempo do trabalho que ele teve. Igor, quando você fala de emocional, você acha que essa pessoa que gasta muito hoje na vida adulta é porque ela teve falta na infância e ela quer recompensar? Algumas vezes acontece isso, mas nem sempre. Às vezes ela teve uma boa qualidade de vida quando era mais nova e agora ela quer manter o mesmo padrão de vida que ela tem, que ela tinha antigamente, né? Então, é como se ela quisesse nunca nem evoluir, nem reduzir. Ela quer se manter estável ali. Entendi. E você então diria que é muito mais comportamental do que matemática, o enriquecimento? Isso aí. Qual comportamento que essa pessoa deveria adotar para começar a enriquecer? Porque ganhar bem não é ser rico. Tem muita gente que ganha bem que passa mais aperto do que quem ganha mal. Quais comportamentos ela deveria adotar para enriquecer e construir patrimônio?
O primeiro deles é estar pensando, às vezes, na questão de emergências que pode estar acontecendo na vida dela. Porque, muitas vezes, eles entendem o momento atual que eles estão. Então, agora eles trabalham, agora eles têm saúde, mas em alguns momentos podem surgir alguns imprevistos. Às vezes, não vai receber o mesmo tanto que recebia no mês anterior, e isso pode acabar causando essas oscilações. E essas oscilações é que geralmente manda o patrimônio dessa pessoa para baixo. A primeira regra do dinheiro é nunca perca dinheiro. Então, a gente sempre tem que pensar nesse problema. Tentar perder o mínimo possível quando todo mundo está perdendo muito. Pensar sempre no longo prazo, nas exceções que podem acontecer ao longo da vida. E a verdade é que o imprevisto tem que ser previsto, né? Vai dar uma zebra. Em algum momento vai acontecer uma coisa que vai te demandar um pouco mais de dinheiro. O que chamam de reserva de segurança, reserva de emergência, é isso, é aquele colchão que você precisa ter, que banca ali um susto, um carro que bateu, que deu uma manutenção cara, um problema de saúde que precisa ser corrigido pontualmente. Um desemprego. Então, a tranquilidade financeira, ela vai vir dessa pessoa saber que o imprevisto é certo. Então, ela tem que prever e ter um colchão de segurança. E não só situações ruins que podem acontecer, né? Às vezes pode ter aqueles imprevistos que, de certa forma, são coisas boas. Oportunidades, exatamente. Então, por isso que a gente sempre cria, primeiro, uma reserva de emergência e depois a gente também tem aquela reserva de oportunidade. Uma viagem que às vezes surgiu para eu poder estar fazendo, uma oportunidade de eu estar fazendo algum curso para poder aumentar o meu salário. Aquisição de um imóvel. Exatamente. Uma aquisição de algum carro, alguma coisa que sempre tem alguma oportunidade surgindo. Quando alguns estão perdendo, alguém vai estar ganhando. Então, a gente tem que estar pronto para poder ser essa pessoa que está ganhando. Tem que ter um caixa, não é? Isso aí. E é legal que quem está em casa considera o seguinte: Wesley, eu ganho 3 mil por mês. Poxa, então o teu caixa vai ser proporcional a isso, as suas oportunidades nesse teu momento de vida vai ser proporcional a isso. Você consegue guardar 300? Consigo. Wesley, eu ganho 10 mil por mês. Então você vai guardar 10, 1.500 reais. Pô, legal, porque tem que ser proporcional. E se você conseguiu fazer, ganhando 3 mil reais, fazer um colchão de segurança de 5, 6 mil reais, você já vai sofrer menos percalços. Não precisa ser um dinheiro absurdo, mas precisa conseguir ter uma base sólida. Tô certo, professor? Isso aí. E os livros básicos de finanças, eles falam muito sobre isso. Se você souber administrar o seu salário ganhando pouco, você vai saber também quando você mudar de patamar de vida. É isso aí. A lógica é essa. Eu demorei mais do que eu gostaria para aprender isso, sabe? Eu sempre fui muito rápido em adequar meu padrão de vida ao meu salário. Quando eu comecei a trabalhar, eu mudei para Guaxupé. Na verdade, comecei a trabalhar em indústria em 2008. Eu ganhava 600 reais. E eu vivia com 600 reais. Logo depois, 6 meses depois, eu fui trabalhar numa empresa e eu ganhava 1.390 reais. Ajustei minha vida, no mês seguinte eu já vivia com 1.300 e não sobrava nada. E o fato é que eu consegui multiplicar esse salário por várias vezes ao longo da minha carreira, mas em 2016, muito tempo depois, é que eu comecei a guardar algum dinheiro. Até então eu gastava tudo e mais um pouco que eu ganhava. E se você me perguntar, a coisa que eu mais me arrependo é isso, é não ter consciência financeira antes. Se tiver alguém assistindo com menos de 25 anos, você tem pouco dinheiro, mas você tem pouco compromisso. Não usa tudo que você ganhar a mais, não. Teu salário vai aumentar, não muda o padrão de vida, espera 2, 3 anos. Hoje eu tenho essa preocupação. E a maioria dos meus clientes que a gente tem uma evolução mais rápida e mais correta ali, né, durante o percurso, são esse pessoal que tem ali em torno dos primeiros 20 anos ali, né? Porque ele consegue já corrigir o que ele está fazendo de errado e depois disso ele vai só repetir esse mesmo processo até o final da vida dele. Então ele vai conseguir ter um controle ali muito melhor. Você trouxe uma questão de que você foi aumentando o teu gasto conforme você ia aumentando a tua renda. Infelizmente. O problema disso daí é o que mais acontece com o brasileiro. Ele vai fazendo esse processo. Aumenta a renda, aumenta também um pouquinho do gasto. Aumenta um pouquinho da renda, aumenta um pouquinho do gasto. Eu cheguei a ter clientes que ganham mais de 30 mil reais e que acham que ganha pouco. O que é muito acima do que a média do brasileiro ganha. Qual que é a média hoje, você sabe? Hoje está em torno de 3.500 mais ou menos. Caramba! A média. E a pessoa ganha 10 vezes mais que a média e passa aperto. E passa aperto. E aí o que acontece? Essa pessoa, aonde está o pouco dela? Porque se 30 mil para ela tá pouco, 50 será que ainda vai continuar sendo pouco? E 100 mil? É porque sempre... Gastar dinheiro é muito fácil, né, gente? Sim. É muito fácil achar uma oportunidade. Você descobre um vinho, antes você tomava cerveja, R$ 2,80 a lata. Pô, agora também estou ganhando mais, eu vou tomar Heineken, que é R$ 5. Tem muita questão do merecimento, eu mereço.
E isso é uma armadilha. Agora eu só tomo vinho. Não, agora eu só tomo vinho seco. Agora eu só tomo vinho. Não, vinho de R$ 300 a garrafa. E assim, nessa corrida dos ratos, ninguém escapa se não mudar mentalidade. Sei. Sempre vai ter um convite. Você vai conhecer um amigo novo que antes você achava que estava tudo bem andar no carro 1.0. Mas agora esse seu amigo anda numa caminhonete de 300 mil. Por que não comprar uma caminhonete? Você consegue, é só fazer um parcela. E enquanto a pessoa vive para os outros, ela não prospera. E é o que muitas vezes acontece no Brasil, né? Enquanto a gente tenta, às vezes, por conta de tentar fazer mais conexões, a gente acaba gastando muito mais do que deveria. Então, esse descontrole, muitas vezes, ele acontece para poder tentar impressionar uma outra pessoa que não faz parte da vida dela, de fato. E aí, como é que equilibra isso, Yasmin? Porque, ao mesmo tempo, eu acredito que networking é investimento. Como é que a gente equilibra assim? Estar nos ambientes certos é importante, o quanto a pessoa deveria investir nisso, não só financeiramente, mas em tempo e em intenção. O que você recomenda para que essa pessoa consiga ter uma rede de contatos eficiente, mas não se endivide por isso? Porque tem gente hoje que paga 100, 150 mil sem poder para estar perto do Pablo Marçal. Exatamente. E às vezes ela nem está no momento de se beneficiar dessa conexão. Saber o nível da conexão que ela precisa também é importante, né? Exatamente. Ela tem que ter ciência do nível que ela está, tanto de conexão como o nível financeiro dela. E o planejamento. Se ela quer, tudo bem se ela quer chegar em um evento onde ela vai pagar 150 mil reais, 200 mil. Desde que ela tenha um planejamento, ok, hoje eu não posso, mas para daqui quanto tempo? Vai ser importante realmente estar com esse fulano? Porque a gente vê nas cidades ao redor, Campinas, São Paulo, e tem tantos desses eventos tão mais acessíveis que ela vai conseguir fazer o network também. Na cidade dela, tem algum curso que ela pode fazer? No trabalho dela, será que ela realmente está buscando algo diferente? Realmente ela está buscando conexão, relacionamento? Ela está buscando as pessoas certas? E aí tem uma questão interessante, você falou e me lembrou. Tem gente que até é intencional, procura fazer conexão, mas é pegajosa, é desagradável. Como que essa pessoa pode ser aceita nos ambientes? O que ela deveria fazer para que as pessoas confiem nela? Porque eu conheço muita gente que tem muita conexão, mas que a pessoa não tem respaldo, não tem autoridade. Fala, eu conheço fulano, mas não põe minha mão no fogo não. Quais são os atributos assim que vão gerar confiança nessa pessoa? Exatamente. A simpatia ela não está atrelada à performance, a ser uma pessoa altamente respeitada. O respeito, a credibilidade, a confiança são coisas que ela vai conquistar através do conhecimento, através do relacionamento e do vínculo que ela está criando. Primeiro ela precisa criar esse vínculo, para aí sim ela conquistar o respeito das pessoas ao entorno dela, da sociedade, do grupo que ela está hoje e do grupo que ela quer chegar. É como se fosse uma ponte, né? Ela primeiro precisa construir a ponte da conexão para ela poder fazer a mensagem, a proposta, a ideia dela atravessar essa ponte. Aí a ponte acaba virando aqueles 3 Is que a gente falou. Exatamente. Ser interessado, ser interessante, só depois deixar o teu interesse em evidência. E as oportunidades e as pontes, elas nos levam a lugares que sozinhos a gente jamais conseguiria chegar. Por quê? As pessoas são ecossistemas. São através das pessoas que a gente vai conseguir ter histórias, ter mais vivências, experiências, saber tudo que a outra pessoa carrega. Isso também nos enriquece de alguma forma. Que legal, eu concordo. Você, quando fala de conexões, assim, como é que está a tua vida hoje? Você trabalha com o quê? E de que forma você exerce essas conexões? O quanto elas são importantes para a sua vida? Até para dar mais contexto para quem está em casa. Tá. Minha vida toda eu sempre fui da área comercial. Sou apaixonada pelo comercial, é onde eu me vejo. Não consigo me ver em outra área, outro setor. Atualmente eu estou como gerente comercial na Elos, na construtora. E o meu trabalho é exatamente isso, de relacionamento. Qual é o meu papel hoje? É fazer a conexão entre a Elos e os corretores. Então eu vou ajudá-los com treinamento, vou ajudar no desenvolvimento, negociação com os clientes, vou deixá-los a parte de tudo o que está acontecendo dentro da construtora, futuros lançamentos, o que a gente tem de atual, oportunidades, e vou ajudar eles
nesse sentido. Que legal. Quer dizer que o teu trabalho não é vender, é se relacionar. Na proporção em que você, representando a Elos Construtora, está em vários lugares diferentes, conversando sobre Elos com os vendedores, com os corretores imobiliários, você faz com que os produtos da Elos sejam mais lembrados. E para fazer isso tem que ter muito trato, porque é muito mais sobre ser aceita. Não é qualquer pessoa que chega em todas as imobiliárias e tem o trânsito e a liberdade que você tem. Você tem algumas coisas que te norteiam, assim, como é que você faz para, com tanta facilidade, ser aceita em qualquer ambiente? Você consegue dar o mapa da mina para nós? Não existe o mapa da mina, mas realmente é uma qualidade minha, eu consigo transitar em vários meios, em vários grupos, com uma certa facilidade. E através do relacionamento e do vínculo que eu procuro criar. Tudo de forma individualizada, personalizada. Eu chego querendo entender qual é a necessidade do corretor hoje, no que eu posso ajudá-lo, que eu estou lá para ele, para auxiliá-lo, para melhorar no dia a dia dele. É negociação, é cliente, é falta de oportunidade, no que eu posso te ajudar? Que legal. Que volta lá no início da nossa conversa, que é você se interessar, você demonstrar interesse. No que eu posso ser útil hoje? Eu tenho um mentor, eu posso dizer, um cara que eu gosto muito, Fabião, um abraço, Fábio Fernandes, um dos homens mais bem conectados que eu já tive notícia, amigo do um monte de gente importante, e ele fala uma frase: se você não é generoso por bondade, seja por inteligência, porque volta para você. Então, eu aprendi isso com ele e tento exercer também. Como que eu posso ser útil para as pessoas com a qual eu me relaciono? Não por intencionalidade, por estratégia, mas cara, virou um estilo de vida. Eu contribuindo com você em algum momento, a vida pode me retribuir de volta. Talvez não seja você. Eu ajudei a Yasmin em uma situação, amanhã ou depois o Igor me ajudou, e a gente vai tornando o mundo melhor e naturalmente volta pra gente. O que o Fábio fala: se não for generoso por bondade, seja por inteligência. Eu quero falar mais sobre dinheiro, e aí eu vou fazer uma pergunta para os dois. O Igor é um menino muito responsável com dinheiro, nosso e dele, mas eu quero saber se já teve algum erro. Qual que foi o erro que gerou o maior aprendizado sobre dinheiro que você viu ou cometeu? Eu nunca cometi, mas o maior erro que eu já vi é a escolha do casamento. O casamento ele impacta tanto na vida financeira da pessoa que ele consegue até economizar imposto dependendo da forma como ele casa. Então, o casamento é a maior decisão financeira que essa pessoa vai tomar. Eu vou dar um exemplo, porque para cada pessoa vai existir uma forma correta de se calcular isso. Legal. Mas vou pegar você e a Jennifer, por exemplo, de exemplo. Digamos que vocês dois juntos tenham R$1,5 milhão de reais. E... esse mês a gente ganhou isso, mas se for contar tudo, dá mais. Mas em patrimônio. Então, R$1,5 milhão de reais em patrimônio. Só que aí, por algum incidente, você vem a falecer. Se vocês tivessem casado... gostando até quando eu tava milionário. Já ficou ruim pra mim. Mas imagina que se você vem a falecer e vocês casaram no regime de comunhão de bens, acaba que se 500 mil pertence já a ela, o outro 1 milhão vai ter que ser dividido de forma de herança. Então, todo esse patrimônio de 1 milhão vai ser cobrado o ITCMD, que é o imposto. Já se fosse uma comunhão total de bens, todo o patrimônio de 1,5 milhão seria dos dois. Só que metade já pertence a ela. Então, 750 mil já vai para ela sem ter que pagar nenhum imposto. Só iria ter que pagar o imposto sobre os outros 750. Então, teve uma questão tributária que foi trabalhada em cima disso. E dá para mudar aí? Que o meu é parcial, já fiquei interessado agora. Só dá para acertar uma vez só. Se você tivesse um planejador financeiro, você teria acertado. Se você tá em casa, tem a oportunidade de ter o Igor Gouveia para não fazer as besteiras que eu fiz, hein? Cara, eu não sabia disso aí, que interessante. Porque o padrão automático lá é comunhão parcial de bens. Quando você casa, se você não fala nada, fica assim. E o meu é comunhão parcial de bens. Lógico. Quer dizer que eu vou perder quando eu morrer, inclusive, né? A gente perde 2 vezes. É lógico que, assim, para cada pessoa, dependendo do patrimônio que ela já tinha quando ela casou, isso vai alterar. Mas, de certa forma, uma forma mais geral, aconteceria isso. Interessante. E sempre o casamento ele vai ser ali o que vai nortear. Então, é o maior gasto que vai existir, vai ser isso. Até porque, se você casar errado, vai acontecer a separação, e é na onde que acaba dividindo ali os patrimônios também. É outro grande problema financeiro. A decisão mais importante da vida, né? Isso aí. Teve algum erro com dinheiro que te gerou um aprendizado, Yasmin? Igor,
Acho que não. Quais são os mais comuns que você vê no seu dia a dia? Às vezes a pessoa não ter alguma proteção para caso algum acidente muito grande, né? Às vezes não ter algum seguro, alguma coisa nesse sentido, algum plano de saúde. Isso acaba afetando não só a pessoa em vida, como também as outras pessoas, se caso ela vier a falecer, né? Isso é uma coisa que às vezes pode ter o seguro de vida, ter um plano de saúde, ajuda muito nesses problemas de imprevistos. E se a pessoa for organizar o salário dela, fatiar o salário dela como se fosse uma pizza, assim, como é que ela deveria organizar o salário dela buscando um controle de patrimônio e uma possibilidade de ter mais tranquilidade financeira no futuro? É lógico que isso não é uma regra, né? Mas a gente costuma separar assim, pelo menos 50% tem que ser para as despesas obrigatórias. Já os outros 30% ali vai ficar por despesas não obrigatórias e depois você vai ter mais uns 20% para poder estar investindo. E dessa forma você vai conseguir distribuir entre esses 20% para os projetos, para a reserva, para a aposentadoria. Então todas essas coisas vão estar acontecendo. Então, se essa pessoa ganha 5 mil por mês, ela deveria conseguir guardar R$1.000 para o futuro dela. Isso aí. E o certo é ela esperar pagar as contas todas e depois dar um jeito de guardar esses R$1.000? Não, a lógica é sempre invertida. Você se paga primeiro. Isso aí. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá, que eu te falei, em 2016 minha vida mudou porque eu comecei a fazer isso. Exatamente. Não é se sobrar, porque nunca vai sobrar. Não sobrou. Em 10 anos, eu não guardava R$1, porque eu falava, na hora que sobrar, eu guardo. Não sobra. Só que quando eu aprendi a lidar, falando, aí eu tive uma promoção nessa época, e falando, agora esse dinheiro aqui, ele não vai entrar na minha conta. Eu recebia ele, no mesmo dia eu transferia para a corretora e falava, esse dinheiro não é meu. Mudou minha vida. Porque a partir dali eu vivia, que eu já vivia antes desse jeito. Não conto com esse dinheiro e consegui construir uma reserva e um patrimônio. Mas não espera sobrar, porque não sobra. Se paga primeiro. Se você ganha R$500 por mês, que você é um jovem que não trabalha, teu pai te dá R$500, cria o hábito de guardar 100 e esquece esse dinheiro. A gente sempre tem que lembrar que a gente tem que fazer o mínimo necessário, né, Wesley? Então, qual que é o mínimo necessário para você atingir aquele objetivo? Vamos começar com 100, com 200, porque assim, é muito mais complicado se a gente for ficar tentando economizar, porque a gente vai sempre colocar várias categorias quando a gente quer economizar. Ah, vou economizar em alimentação, vou economizar em lazer, vou economizar em roupa, vou economizar em festa, vou economizar em gasolina. É muita categoria. Agora, se eu coloco que a minha meta é investir R$500, R$1.000 por mês, eu já começo investindo e depois disso eu posso gastar à vontade se eu coloquei uma única meta. Vejo o que eu faço com a minha vida com o que sobrar, né? Porque no final, gente, talvez eu possa estar errado, vocês me corrijam, você vai passar aperto também. Com 1.000, com 10 mil, com 20 mil, com 50 mil, mas pelo menos separou já os 20%, porque vai dar na mesma. Sim. Se você não guardar R$1 no final do mês, você vai estar apertado. E se você guardar os 20%, no final do mês você vai estar mais ou menos igual estaria. E o imprevisto ele vai acontecer para todo mundo. Tanto para a pessoa que não está guardando, quanto para a pessoa que está guardando. Só que quem está guardando vai sentir menos esse impacto. Eu tive um exemplo agora, faz umas 2 semanas, de uma cliente que ela descobriu que a compra que ela tinha feito do apartamento dela não ia poder ir para o nome dela. Só que ela já estava pagando esse financiamento dela há bastante tempo. Já faz uns 6 anos. O que aconteceu? A gente foi atrás de advogados para poder fazer a questão do uso capião. É um imprevisto, ela vai ter que ter esse gasto com o advogado, vai ter o gasto com a documentação, que antes não estava aparecendo nos nossos cálculos. E como ela está guardando esse dinheiro certinho, ele é uma pessoa muito regrada, ela não vai sofrer nada no resto da vida dela, não vai interferir tanto. É triste porque o brasileiro está com a corda no pescoço, né? Quase todo mundo não tem dinheiro para nada. Então, qualquer coisinha que acontece, ele sofre demais. E é muito legal, gente, o que você está falando do teu trabalho é muito importante. Você fala, nossa, tá tudo bem, esse mês quebrou o carro aqui, é mais R$1.200, tá tudo certo, tem a reserva ali, tira daqui a... Você não sente, não sofre, não perde noite de sono. Sim. Mas, infelizmente, quase todo brasileiro, de acordo com as notícias que a gente vê, ele não tem dinheiro para 30 dias, não é isso? 60%, 70% das pessoas estão endividadas hoje no Brasil. Então, hoje, tanto é que está acontecendo agora o Desenrola Brasil, para poder tentar amenizar esse impacto que está tendo. Mas muitas pessoas não vão ver essa notícia, não vão conseguir tomar algumas iniciativas para poder pagar pelo menos uma pequena parte, né, da dívida que ainda tem, porque a pessoa, como ela não está guardando nada, acaba que quando surge a oportunidade dela pagar só 5% da dívida que ela tem, ela deixou passar. Ela não tem, perdeu. Ela deixou passar. Não, mas a oportunidade ela aparece para aqueles que estão preparados para poder receber ela. Mas eu vou além, eu acho que a pessoa, não adianta ela pagar essa dívida, se desenrola e não desenrola. Porque se ela não mudar a cabeça dela, vai arrumar outra. Daqui a 2 anos ela está enrolada de novo.
É o que o Igor mencionou no início, né, da conversa. É muito mais do emocional. Se a pessoa não tratar o emocional dela, ela pode ganhar um valor altíssimo que ela não vai conseguir manter a vida dela equilibrada. É o que acontece muitas vezes com o pessoal que às vezes pega algum empréstimo por conta de algum problema que às vezes deu, às vezes no cartão de crédito, algum imprevisto que acabou surgindo, e aí ele vai virando uma bola de neve, porque o orçamento era muito apertado. Aí teve um pequeno imprevisto, aumentou um pouquinho o orçamento naquele mês, e por conta disso ele teve que pegar um empréstimo. Nunca mais fecha a conta. Só que exatamente, quando ele vai lá e pega esse empréstimo, no próximo mês ele vai ter que estar pagando aquilo ali. Só que como ele não alterou o orçamento dele, como estava acontecendo, acaba que quando chegar o final do empréstimo, ele vai ter que contratar mais um. E vai ficando E vira aquela... uma bola de neve, consequentemente vai deixar mais pessoas negativadas e prejudicar a nossa economia. Exatamente. A dívida para a pessoa física, ela é muito diferente para a empresa. A gente vê muito na internet aqueles comerciais de tem dívida boa, dívida ruim, mas para a pessoa física, na maioria das vezes, a dívida é sempre ruim. Para a empresa, a gente consegue usar esse dinheiro para poder estar crescendo o capital ali, coisa que não acontece na pessoa física. Legal. Vou fazer mais uma pergunta nessa linha. Você falou que a renda média do brasileiro está em torno de R$3.000, certo? Essa pessoa que ganha R$3.000, eu penso que tudo que a gente está falando pode ajudar, mas não vai resolver a vida dela de verdade. Talvez o melhor investimento que ela faça é nela mesma para conseguir prosperar mais. Então, que conselho que vocês dariam com a sua experiência com o comercial, com conseguir construir uma carreira de sucesso e a sua de gestão para que essa pessoa saia dos 3 e passe pelo menos dos R$10.000? Quer falar? Eu acredito muito na questão da evolução, no desenvolvimento contínuo. A gente sempre tem o que melhorar. E se hoje a gente não tem a condição financeira, com a situação que a pessoa é hoje, ela não vai conseguir novas oportunidades. Sem o network, ela não precisa ter alguma coisa, mas ela precisa conhecer aquela pessoa para indicá-la. E a conexão é isso. Não preciso ser isso, não preciso ter aquilo, não preciso conhecer fulano. Mas eu sou amiga de quem tem. Gente, não vamos ser verdadeiro, né? Quando eu olho para minha trajetória, como vocês sabem, eu fiz engenharia de produção, fiz MBA, estudei bastante, mas quando eu olho para o meu resultado, vem muito mais das pessoas que eu conheci no caminho, que me deram a oportunidade, do que do meu diploma. E eu tenho um monte de amigo que é mais competente e qualificado que ficou pelo caminho porque não entendeu o jogo social, de não se relacionar. Exatamente. E a competência, ela te abre porta, mas o relacionamento multiplica essas portas. Nossa, bonito isso aí, hein? Isso aí pode anotar, gente. Você quer ter oportunidades multiplicadas, relacionamento humano. Relacionamento. Que legal. Yasmin, você fez uma transição interessante. Você construiu carreira em multinacionais farmacêuticas e recentemente fez essa transição para o mercado imobiliário. Como é que foi esse processo e qual competência que você tinha lá que você ainda usa no teu dia a dia? É um ramo totalmente diferente, né? Eu venho da indústria farmacêutica, 8 anos atuando na indústria farmacêutica e recentemente iniciei no ramo imobiliário. O que mais me ajuda é realmente essa questão de eu conseguir me adaptar facilmente, de conseguir transitar, né, de um meio ao outro. E me adaptar, entender. Eu tenho que entender as pessoas. Essa é a chave do negócio, para eu entender e me adaptar. Eu não posso transformar o deserto em floresta e nem a floresta em deserto. Eu tenho que saber lidar tanto com a diversidade do deserto como da diversidade da floresta. E explorar o melhor, ver o que eu posso tirar disso tudo. Yasmin tá filosófica essa menina, não tá? Que legal, como é que é essa daí? Eu não posso transformar... Floresta em deserto e nem deserto em floresta. Porque são coisas opostas, totalmente diferentes. Mas eu posso entender o funcionamento do deserto, me adaptar e de lá explorar o melhor daquele ambiente. Que legal. Então o que eu estou entendendo do que você falou eu não preciso mudar o ambiente. O ambiente é aquilo, fazer o quê? Mas eu posso escolher tirar a blusa, já que agora está quente, já que agora é deserto, ou colocar a blusa, já que é floresta. Vai continuar sendo eu, mas com ferramentas diferentes que me permitem me adaptar ao meio. Exatamente. Eu não vou mudar o ramo imobiliário, mas eu vou me adaptar a eles, vou entender as pessoas e explorar delas o melhor que elas têm a contribuir. Que legal. Agregar. Acredito que o relacionamento é muito isso que eu posso agregar de valor aqui.
E quando a gente fala dessa parte de agregar valor, de conexão humana, eu vejo muita gente boazinha, sabe? Nossa, que boazinha, que fofa, mas que não tem autoridade, que não gera negócio, que não consegue estimular a tomada de decisão. Como não cair na vala do carisma vazio sem conseguir avançar negócio e coisas desse tipo? Tudo que eu me proponho a fazer, a cada ambiente que eu já entro com o meu objetivo pessoal, meu objetivo profissional e com as minhas metas todas definidas. Eu não estou entrando lá, embora o relacionamento seja extremamente importante, mas eu não estou entrando nesse negócio para ser amiga da pessoa. Eu estou entrando lá primeiramente com o meu objetivo profissional. Lógico que eu vou ser uma pessoa agradável, uma pessoa de fácil relacionamento para conquistar aquilo que eu me propus a fazer. Que legal. E agora uma pergunta sobre o que vocês gostariam que falassem de você quando você não está perto? Quais são as características, a sua essência que você quer que seja vista pelo mundo? Primeiro, Igor, como você quer ser visto, Igor? Eu quero ser lembrado como uma pessoa que tem muito conhecimento na minha área. Então, muito conhecimento na área de finanças. Eu quero que as pessoas saibam que eu tenho habilidades para poder conseguir dominar ali o dinheiro ali e conseguir fazer o patrimônio daquela pessoa crescer. Esse hoje é o meu foco. Que legal. Então você quer que as pessoas olhem para você e vejam alguém capaz de ajudá-las a sair desse manicômio financeiro que ela se meteu. Isso aí. E você, Yasmin? Algo que me desperta, me dá brilho nos olhos é quando eu vejo que eu consegui transformar alguma vida, alguma pessoa. Meu objetivo hoje é conseguir ajudar, é ser útil e agregar na vida dessa pessoa. No que eu posso contribuir? No que eu posso te ajudar? Você precisa de quê para melhorar? Quais são seus sonhos? Eu quero ajudar essa pessoa a evoluir na vida dela, né? Seja para sonhos pessoais, para sonhos profissionais, mas eu acredito que eu consigo ajudá-la, desenvolvê-la. Que é a base do network, né? O interesse no outro. Exatamente. Quanto mais interesse no outro você tem, mais valor você consegue adicionar para eles, né? E é tão bom quando eu encontro alguém e falo, nossa, aquela conversa que a gente teve, tomei aquela decisão, minha vida se transformou. Isso é muito gratificante, quando você vê que funcionou, que deu certo na vida de outra pessoa. Que legal. E quando vocês olham para desde sempre, assim, desde sempre o Igor é muito o quê? Qual que é a característica que você tem desde sempre que você exerce e é útil na vida profissional de vocês? Bom, quando eu pego para poder olhar, quando eu era mais novo, né, meus pais eles são separados e acabou que por eu viver em duas casas diferentes, né, passava alguns dias na casa do meu pai, alguns dias na casa da minha mãe, então eu consegui viver os dois mundos, né? Então eu consigo entender como que é a vida da pessoa muito endividada, que era a vida do meu pai. Ele sempre estava entrando numa nova dívida, sempre fazendo algum novo financiamento. E minha mãe era uma pessoa muito controladora, né? Então ela nunca teve um cartão de crédito, pra você ter uma noção. Então, eu consegui, desde muito novo, entender os dois mundos e usar o melhor deles. Como acelerar o crescimento das coisas que eu queria ter mais rápido, igual meu pai fazia. Então, ele comprava o carro que ele queria mais rápido do que minha mãe acabava fazendo. Mas ele perdia muito o controle, coisa que minha mãe não fazia. Então, desde muito novo, eu consegui trabalhar nos dois mundos de uma forma muito bem organizada. Poxa, que legal. E você, Yasmin? Algo que quando as pessoas me veem, elas já percebem de início, é a minha organização. Eu gosto de chegar e organizar a casa. Eu gosto de organizar e eu gosto de resolver problema. Por eu ser uma pessoa muito objetiva, eu sou muito prática nas tomadas de decisões. Desde sempre? Quando criança já era vista assim? Desde sempre, sempre fui assim. E às vezes ajudo muito, né? Minhas amigas, meus amigos, eles sempre têm problemas e lamentam tanto. E eu falo, nossa, mas tá tão óbvio. Então, minha resolução de problema, ela é muito... É muito intuitivo para você, muito não é? intuitivo. Eu consigo resolver problemas de forma bem fácil, prático. E te conhecendo, eu vejo muito essa tua característica. Você consegue verbalizar? Eu sei que a tua sensação deve ser, Wesley, eu só sou assim mesmo, eu nasci assim. Mas como que eu poderia aprender a ser mais assim, mais objetivo, mais pragmático e não dar peso maior do que as coisas deveriam ter?
Essa é uma pergunta bem difícil de bate-pronto, mas eu acredito que já está na minha essência realmente. Sempre fui desse jeito, pragmática, objetiva. Você consegue pensar já chego com o meu objetivo traçado. Eu acho que é por eu ser uma pessoa tão comercial, tão voltada à meta, objetivo, entrega de resultado, que eu já tenho tudo traçado. Pronto, você já me ajudou. Eu já tenho que resolver tudo. Eu acho que você tem que colocar mais meta na sua vida. Começar por metas pequenas. Porque não adianta você colocar uma meta audaciosa. Você não vai realizar, você vai se frustrar e vai desistir. Poxa, legal. O que ela falou, ela traduziu o método dela mesmo sem perceber aí, Yasmin. É clareza da meta. Exatamente. A pessoa, talvez, ela fica andando de lado porque ela fica muito mais envolvida com o processo, com como vai fazer as coisas, do que com onde ela quer chegar. E você é muito assim, olho no alvo. E por isso não erra o alvo, porque não se distrai com as coisas do dia a dia. Você tem a capacidade de focar no que é relevante para atingir os objetivos. E é o que impacta, até entrando um pouco no financeiro, né, o que atrapalha a maioria das pessoas. Como elas não têm muita visão do que aonde elas querem chegar, acaba que no meio do caminho vai aparecendo algumas coisas que eles acham que é oportunidade e isso acaba distraindo eles, mandando eles para outro caminho, que às vezes não é um caminho tão bom. A distração ela é um perigo em tudo, né? Sim, em tudo. E você tem a capacidade de ser muito cirúrgica, né? De mirar no alvo e não se desviar dele enquanto não atingir. Quando você fala do comercial, assim, o que mais que você pode trazer para tornar as pessoas de casa mais comerciais? Quais são as características, o que você aprendeu com essa carreira de quase 10 anos, que pode ser útil para gente que às vezes não entendeu a importância de se vender ainda? Porque o networking também tem a ver com a capacidade de se vender. De se vender. E a gente já está se vendendo a todo momento. A partir do momento que você sai da sua casa e você encontra pessoas, a sua imagem já está sendo vendida. A todo momento você está se vendendo. Seja no seu ambiente profissional, seja na sua casa. Até quando você nem está percebendo, você está vendendo. Porque as pessoas julgam e julgam muito. Com certeza. Vamos aproveitar que você está se vendendo. E o teu público-alvo são os corretores imobiliários que vão assistir esse podcast. Em especial os corretores que estão na área de atuação da Elos Incorporadora. Então, eu quero que você imagine agora que está falando para eles. Quais são os diferenciais e os atributos dos empreendimentos? Faz um pitch aí, eu quero ver se a tua capacidade de se vender vendendo os empreendimentos está em dia. Quais são os atributos que você comunicaria e o que você diria para um corretor de imóveis, se eu fosse um deles, por exemplo? É assim que eu jogo meus alunos na fogueira, tá vendo? Ele gosta, né? Gosta de colocar o nosso conhecimento em prática sempre. Eu quero mostrar a capacidade que vocês têm. Enquanto eu tomo 8 litros de água, cada episódio desse aqui, o Rodrigo fica mais buscando água do que gravando, né, Rodrigo? Te dei tempo para pensar. Realmente, você me deu tempo para pensar. Mas eu gostaria de começar a trabalhar com eles a forma diferente. Você pensa que para poder fazer uma apresentação do teu produto, dos produtos que você vende, como é que é teu método? Eu quero entender isso. Vamos supor que você fez uma visita numa imobiliária hoje. Qual que é o processo pelo qual você tende a passar? Então, de acordo com o perfil da imobiliária, se o público-alvo dela é um público econômico ou se é um público médio ou alto padrão, é como eu vou me adaptar e me preparar para essa visita. Hoje, a maioria dos clientes que eu tenho visitado, os corretores, o público tem sido médio ou alto padrão. Então, o que é o meu objetivo, o meu foco hoje? É investidor. Eu preciso ensiná-lo, treiná-lo, para quando ele for atender o cliente investidor, o cliente compreender que está sendo um bom investimento para ele. Que legal. Então pronto. No fim das contas, tudo que você falou hoje nesse episódio tem a ver com ser útil. O teu talento de conectar pessoas e oportunidades está amarrado na ideia de ser útil. O que você descreveu que você faz? Poxa, eu vejo como é que eu sou útil para esse corretor imobiliário. Eu quero que ele ganhe mais dinheiro e é assim que eu tenho resultado. Então você vai lá e vai falar, deixa eu te ajudar. E é exatamente isso que eu tenho feito. Estou numa reunião, 10 corretores. Preciso pegar muito fácil qual que é o perfil comportamental de cada. Qual é o pragmático, qual é o que eu preciso desenhar para ele entender o método que ele vai abordar com o cliente investidor dele
e fazer isso de forma muito natural e rápida para que todos entrem no jogo comigo. Que é o que você disse, para que todos entrem no ônibus comigo. É isso aí. Não adianta eu estar com 10 corretores e falar uma linguagem que apenas 2 da mesa vão compreender. Isso é muito importante, tem a ver com oratória, que é a minha área de atuação. Você tem que falar para ouvidos abertos. Teu primeiro trabalho, em qualquer abordagem, é garantir que a pessoa queira te ouvir. E ela só vai querer te ouvir se você estiver falando de maneira alinhada com o mundo dela. Se você fala para você mesmo e para a tua visão de mundo, provavelmente você não vai conectar com os outros. Exatamente. Essa tua capacidade de conexão humana, ela é percebida quando você tem essa noção. Quem são as pessoas que estão na sala? De que forma elas veem o mundo? E a partir disso você se comunica em alto nível. Ô Igor, tá na hora de você mostrar para a plateia que eu sou velho, né? Eu falo plateia. Para os inscritos do canal, por que ter um planejamento financeiro e como funciona? Explica um pouquinho desse método de planejamento financeiro, como é que você trabalha e o que vai mudar na vida dessas pessoas quando elas estiverem planejadinhas com o dinheiro delas. Bom, Wesley, eu sempre gosto de trazer para o pessoal que o planejamento financeiro ele funciona na parte do pagamento, ele é como se fosse uma mensalidade da academia. Então, você paga uma mensalidade na academia e vai quantas vezes você quiser. No planejamento financeiro é mais ou menos a mesma lógica. Você paga uma mensalidade e, a depender da tua necessidade, a gente vai fazendo mais ou menos reuniões ali conforme for indo. Em alguns meses vai ter muito mais, porque às vezes está surgindo algum imprevisto, às vezes está surgindo alguma oportunidade, às vezes é o início ali onde demanda uma certa necessidade maior. Mas conforme você vai conseguindo caminhar, você vai tendo menos reuniões até o momento que você não vai mais precisar do planejador financeiro. Nessa lógica, eu gosto de trazer que, como eu falei no início, o emocional ele impacta muito mais na vida do que a lógica. Então, se a gente fosse levar tudo pela lógica, todo mundo seria shapeado e milionário. Porque todo mundo sabe que tem que fazer exercício, tem que guardar dinheiro. Mas o planejamento financeiro, eu vou ajudar essa pessoa a entender como funciona a vida financeira dela, como funciona o orçamento, como vai funcionar os investimentos e os projetos. E a partir disso ela vai conseguir ter uma caminhada sozinha ali depois de um certo período. E quem que é a pessoa assim que mais procura esse planejamento financeiro? Em que momento você mais consegue ajudar? Porque às vezes a pessoa está em casa e ela acha, eu não tenho dinheiro para lidar com planejamento financeiro. Que faixa de renda ela precisa ter que já começa a ficar viável? Se ela ganha ali em torno de uns 5 mil reais ou mais, já faz sentido para ela. E se ela tem um patrimônio menor do que os 300 mil, com certeza é para ela. Porque o planejamento financeiro vai acelerar o processo dela até ela chegar nos 300 mil. Porque antes disso, a rentabilidade não importa tanto, mas a capacidade de aporte dela vai influenciar muito mais. Poxa, que legal. Ô Igor, e esse seu planejamento financeiro, ele é muito válido também para aquelas pessoas que estão endividadas, né? Porque a gente foi falando, vai virando uma bola de neve, a pessoa não sabe como sair. Com certeza. As estratégias para poder estar eliminando algumas dívidas, existem várias. Então, tanto para poder contratar a dívida é muito importante a pessoa saber, quanto para poder sair daquela dívida. Então, a depender dos bancos que essa pessoa está, a gente consegue juntar ali a dívida dela em um único banco e com isso diminuir bastante ali os juros dela. Se às vezes ela está pagando ali, sei lá, 5%, 4% de juros, a gente consegue baixar para 2%, 1% e pouquinho para poder estar conseguindo equilibrar as contas do orçamento. E é exatamente você que enxerga esse gargalo, né? Isso aí. A pessoa ela não consegue ter essa visão de o que ela precisa reduzir. E aí quando ela consegue sair também dessas dívidas, onde é que ela vai, como é que ela começa, né? A gente vê poucas pessoas falando da reserva de emergência, vê as oportunidades, acompanhar o mercado financeiro, ver onde é que ela pode arriscar mais. Sim. Você entender o perfil comportamental dela, né? Isso aí. Quanto mais ela tiver consciência de que o que ela paga de juros é muito mais do que o que ela pagaria para um planejador financeiro, mais rápido ela vai tomar a decisão de contratar o Igor ou qualquer colega dele para mudar a vida dela. E tem pesquisas que mostram que quem tem um acompanhamento tem um crescimento patrimonial muito maior de quem está caminhando sozinho. Embora a pessoa que está caminhando sozinho ela consiga se organizar, quem tem um planejador ou um consultor de investimento, ele faz esse processo muito mais rápido. Porque, por exemplo, às 10 horas da manhã, possivelmente você deve estar trabalhando. O planejador financeiro e o consultor de investimento, ele também está trabalhando, cuidando do teu dinheiro. Eu acredito que vai muito também por causa do comprometimento. A pessoa se comprometeu com você. E você é focado nisso. Enquanto ela está trabalhando, você está estudando finanças. Você sabe qual é a melhor oportunidade para ela. Isso aí. Muito legal. Yasmin, que mensagem você gostaria que a audiência levasse para casa hoje de você? Qual que é o aprendizado que você traz da vida e pode compartilhar com a nossa audiência?
Eu gostaria de compartilhar sobre o poder das conexões. O poder do relacionamento. Acredite mais em você, acredite mais no relacionamento. Através do relacionamento, você pode atingir lugares inimagináveis. É ele quem vai te levar lá. Que legal. Não é só o que você sabe, mas é quem você conhece e que sabe que você sabe. Exatamente. Tem gente que tem um tesouro guardado e que ninguém nunca vai usar esse tesouro porque as pessoas não sabem que você tem esse valor. Ontem teve formatura na Vox e um dos discursos foi sobre isso. A conclusão da nossa aluna foi: você pode ser feito de ouro, mas se as pessoas não perceberem o teu valor, não vai ser o do ouro. Evidencia o teu valor, comunica o teu potencial para o mundo e busca conexão. Se torne útil para o mundo e relevante para as pessoas que te conhecem. É isso que eu aprendi com a Yasmin hoje. Considerações finais, Igor? Bom, eu acho que se você não sente que você está controlado ali financeiramente e precisa de ajuda, com certeza eu sou a pessoa que pode te ajudar. É isso aí, eu acredito e assino embaixo. Eu quero que vocês deixem as redes sociais, como é que as pessoas podem continuar esse papo lá com vocês. Yasmin, rede social? @yasmin.elosconstrutora. Yasmin.elosconstrutora. Yasmin, você atende investidor também? A pessoa que tiver interesse, assim, ela pode te acompanhar para ficar por dentro do mercado imobiliário? Exatamente. Vou atualizar os investidores e os corretores de tudo que a gente tem de novo sobre o mercado imobiliário e principalmente sobre os empreendimentos Elos. Muito bem, tem muita oportunidade, hein, turma? Acompanha lá. Igor, qual que é a sua rede social? Minha rede social é o @IgorGGouveia. E lá eu falo um pouco sobre finanças, um pouco sobre o meu passatempo, então tem bastante assunto lá. Tem resenha também? O tempo todo. O meu tem minhas crianças, então segue lá, Fala Wesley. Meus filhos são muito legais. Eu faço menos conteúdo do que deveria, mas vocês vão gostar de acompanhar a minha vida maluca. Fala Wesley no Instagram e por aqui você já sabe, Visto Podcast. Turma, gostaram do papo? Com certeza, foi muito bom. Que legal. Querem acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Mandar um beijo pra mãe, pra minha esposa, pra minha filha, igual a de Xuxa, lembra? Eu acho que todo mundo pode ser milionário e todo mundo pode ser rico, na verdade, no seu padrão ali de vida. A verdade é que você pode ser o que você quiser, basta você acreditar e querer. Sensacional! Depois dessa, eu me despeço de vocês. Muito obrigado, meus convidados e meus queridos amigos e alunos. Vejo vocês na próxima semana em mais um episódio do Visto Podcast.